Antes de desaparecer na floresta, Tyrell dá ordem para Elliot queimar a van e todas as evidências. E é exatamente isso que ele faz. Ele fica com o celular de Tyrell. E isso é parte do que ele vai precisar para desmantelar o plano de White Rose. Após essa experiência um tanto bizarra que eles tiveram na floresta, Mr. Robot e Elliot começam a se unir um pouco mais a partir daqui. Mas ainda assim, Elliot o afasta do plano para ele executar somente com a Darlene. Graças ao GPS que eles instalaram no celular um do outro, Darlene finalmente o acha. Ela não pergunta nada e diz que eles não têm que falar sobre nada. E é exatamente assim que o episódio quase inteiramente sem diálogos se inicia. O Natal da família Alderson esse ano não vai ser tão agradável, especialmente para Elliot, porque o Papai Noel está a caminho. Esse episódio segue as seguintes vertentes. Krista planejando a noite de Natal com seu namorado, Dawn correndo atrás dos rastros que Tyrell e Elliot deixaram na noite passada, enquanto se preocupa em manter sua família a salvo no dia do Natal. Philip Price buscando informações sobre onde a reunião dos oligarcas do Grupo Deus será, e Elliot e Darlene preparam e executam o plano que vai ser um dos alicerces para impedir o White Rose. Enquanto se preparam para executar o plano, Elliot, ainda com sangue nas mãos da noite passada, senta-se e começa a chorar. Uma cena muito semelhante à da primeira temporada, onde o Elliot chora por estar sozinho. Ele obviamente esconde de Darlene, lembrando que Darlene é a única personagem que sabe que esse Elliot não é real. Ela já sabia antes mesmo de Mr. Robot e as outras personalidades descobrirem. Isso é o quão bem ela conhece Elliot. Elliot manda uma mensagem para Price, informando que Tyrell não irá à reunião do Grupo Deus hoje à noite. Sim, a reunião vai acontecer ainda hoje, e aliás eu nunca vi uma série representar um dia em 5 episódios. Afinal, todos esses acontecimentos seguem em cerca de 24 horas, desde a madrugada anterior até a meia-noite do dia do Natal. Como nós podemos ver no celular de Darlene, ela e Elliot estão prestes a invadir o prédio da Virtual Realty às 11 da manhã. E cerca de 40 minutos depois, eles já invadem os servidores com um baita plano mirabolante que envolve até impressoras 3D. A melhor parte, é claro, é Elliot brincando de GTA, tentando despistar a polícia. Mas a sequência tem de tudo um pouco: emoção, mistério, empatia e reencontro. Bom, enquanto isso, Dawn descobre imagens de trânsito que colocam Elliot e Darlene mais próximos da cena do crime. E Philip Price recebe o endereço do local onde irá acontecer a reunião, e já avisa Elliot. Por fim, Krista é pega por Fernando Vera e seus capangas. Ele diz que é hora deles terem uma conversa, o que abre o diálogo do episódio novamente, e assim ele termina. No episódio seguinte, ainda se passando no dia do Natal, supondo que por volta das meio-dia, então temos cerca de 10 a 12 horas para a reunião do Grupo Deus mais ou menos, Vera conta uma história a Krista. Uma história que parece ser a sua própria história de origem. Ele descreve como um verdadeiro milagre de Natal. A história é sobre um valentão e um sujeito que era atormentado pelo valentão. Um dia, o sujeito ganha um taco de beisebol de Natal e usa para ele estourar o crânio do valentão. Vera diz que vai destruir Elliot e que Krista é o taco de beisebol dele. Ele basicamente está sugerindo que Elliot foi o valentão da história, que prejudicou o seu plano. Agora o objetivo de Vera é quebrar Elliot emocionalmente para que ele se torne a figura paterna dele, por assim dizer, como um apoio emocional e dependa dele. Assim ele pode usar os talentos de Elliot a seu favor, já que ele estaria sempre ao seu lado. É natural pessoas na condição mental de Elliot usarem alguém como muleta emocional. Krista é exatamente essa pessoa, quase como uma figura materna para ele. Vera viu isso e entendeu isso. Ele quer então saber o que ela sabe, para basicamente assumir o lugar dela. E a razão pela qual Vera quer trabalhar com Elliot é que ele deseja ser o próximo gangster da cidade de Nova York. E Elliot conseguiu tirar uma cambada de bandidos da cadeia só hackeando o sistema do local. Então Vera passou a ver Elliot como uma ferramenta, alguém para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Enquanto essa trama se desenrola, Darlene é detida por Dawn. E Elliot se encontra com Leon, que veio trazer uma droga para Elliot usar em Olivia para ela ter uma recaída e entregar as informações que ele precisa para dar o checkmate no banco de White Rose. Leon diz a Elliot que não trabalha mais com a Dark Army, ele é autônomo agora, sua lealdade é ao dinheiro.
Ele é basicamente um mercenário. Essa é a mesma cafeteria do primeiro episódio da série. Talvez um silencioso aviso sobre o que está para acontecer. Mr. Robot alerta Elliot sobre os perigos e a crueldade de fazer o que ele planeja fazer com Olivia. Elliot diz que é tarde demais, que eles já passaram do limite faz tempo. Ele tem razão. Nós tínhamos um código. Linhas que não cruzaríamos, parâmetros que definimos, mas parecem ter sido seriamente alterados. A pergunta é: poderemos trazer esses limites de volta? Ou é como ele disse, tarde demais? Aqui Mr. Robot parece estar em dúvida não só da capacidade moral do Mastermind em tomada de decisões, mas se ele irá algum dia ceder o controle de volta ao hospedeiro. Todas as personalidades certamente esperam que sim. Dawn questiona Darlene sobre qual motivo ela estava naquela localidade com Elliot envolvendo um homicídio. E qual é o paradeiro de Elliot? Darlene se recusa a responder, o que força Dawn a ligar para Janine. Só lembrando que foi essencialmente por causa de Darlene que Dawn se envolveu nessa coisa para início de conversa. Janine diz que vai passar a informação para frente e que na sequência liga de volta. Em outro ponto remoto da coisa toda, onde um grande projeto de realidade alternativa é exposto em variáveis de física quântica, White Rose é alertado da presença de Elliot Alderson e o quão perigoso ele pode se tornar. Mas novamente, White Rose se recusa a escutar. Assim como seu braço direito anterior, essa parece tentar abrir os olhos de Shang, mas ele não parece estar disposto a escutar ninguém. Ele afirma que se matarem Elliot, o plano morre com ele. Eles precisam dele para a última fase do projeto, que é justamente o que ele foi forçado a fazer desde a temporada anterior: arquitetar a exportação de cada uma das peças do ALHC em direção ao Congo. A ideia seria recriar uma outra máquina, só que lá no Congo, onde há todo o suprimento necessário de cobalto, aquele minério que supostamente faria todo esse projeto de espaço-tempo funcionar. Ela afirma que é muito arriscado, que todos os membros do Grupo Deus estarão na reunião essa noite. Shang diz que não chegou até aqui para não realizar o plano novamente, dando a entender que ele já tentou isso muitas e muitas vezes, porém sem sucesso. Ele ainda diz que deseja que ela localize o Elliot e o leve aí, para que ele possa ver todo o potencial do que a máquina pode fazer. Está na hora dele aprender que estamos do mesmo lado. Janine retorna para Dawn e informa que a Dark Army só tem interesse no Elliot e que querem ele vivo. O celular de Darlene localiza o Elliot, então nesse momento Darlene não tem valor nenhum. Janine é bem específica. Diz que se Dawn não matar Darlene, a Dark Army vai matar toda a sua família. Ela diz que ela chegará aí às 3h30 e que ela tem somente até essa hora para matar a Darlene. Dawn, meio receosa, pega a Darlene pelos cabelos e a joga no banheiro. Darlene implora e conta que eles vão derrubar a Dark Army hoje à noite, e que não é tarde demais. Dawn tenta atirar, mas não consegue. Sem saber o que fazer, ela nocauteia a Darlene. Elliot leva seu café batizado para Olivia, e revela a ela que sabe onde ela trabalha e quem são todos os clientes dela. Nesse caso, o Cyprus National Bank, onde o dinheiro do Grupo Deus está. Ele joga toda a conspiração a ela. E logo depois dela negar, ele admite que hackeou ela. Como o Elliot e a Darlene já conseguiram acesso ao servidor, agora ele só precisa que o chefe dela se logue no sistema, e assim ele será capaz de mudar as credenciais dele para que de fato poder movimentar o dinheiro na conta e fazer qualquer coisa que só um deles, só o pessoal do Grupo Deus poderia. Inconformada com o absurdo que é toda essa situação, Olivia diz para Elliot sair da casa dela. Ele vai até a porta e respira fundo. Em seguida, pergunta o que aconteceria se ela falhasse no teste de drogas. Ele diz que sabe do processo dela. Caso dê positivo para o uso de substâncias químicas, ela perde qualquer chance de ter contato com o filho dela. Ela afirma que está limpa há mais de 8 anos. Elliot diz que não está mais. E olha para o café. Olivia se dá conta que foi drogada. Eventualmente, Olivia faz a ligação. Enquanto aguardam, Olivia deixa claro o quanto Elliot acabou de destruir a vida dela. Ela vai ao banheiro. Mr. Robot surge na sequência. Elliot diz que eles estão quase lá. É só o chefe dela retornar as ligações e eles terão acesso e vão embora. Aí está, a sensação de medo. Isso só acontece quando ultrapassa uma linha que não sabia que existia. Talvez esse medo seja bom. Afinal, quando você percebe que passou dos limites, significa que você ainda tem um. Quando você deixa todos os limites para trás, à frente só resta escuridão. Krista diz que Elliot sofre de insônia e ansiedade social, e que além disso não tem muito mais que ela possa dizer. Vera diz que sabe que Elliot é viciado em morfina, já foi preso e que seu pai está morto. Mas ele quer algo importante. Ele sabe que tem algo que Elliot esconde. Talvez algo que ele esconda de si mesmo. E ele desconfia que Krista saiba o que é. Krista diz que teve que parar de vê-lo, porque tinha medo de Elliot, que ele hackeou ela.
foi atrás de seu ex-namorado e que o relacionamento entre ela e Elliot não tinha nada de especial. Fernando Vera se levanta bravo, afirmando que ela não estava com medo de Elliot, mas que ela amava ele. Eu acho impressionante o quanto perceptivo Fernando Vera é. Eu tive que voltar à série na primeira temporada para acompanhá-lo de novo. Ele sabe ler as pessoas. Ele entende que a fraqueza de Sheila era o Elliot, e ele tira proveito dela nisso. Ainda assim, todos os palpites sobre Elliot que ele deu estavam certos. E agora, somente com uma imagem, ele foi capaz de enxergar algo que nem o próprio Elliot enxerga. Krista sabe como quebrar Elliot, porque ela sabe quem é o seu monstro. Krista, então, apela para o psicológico de Vera e diz que ele só é assim por conta do que fizeram com ele quando criança. O maltratavam, e então um dia ele aprendeu a revidar. Ela diz que isso não irá funcionar com ela. Na verdade, essa análise dela sobre o passado dele só faz Vera ficar mais empolgado para descobrir o passado de Elliot. Ambos são personagens moldados na dor. Nesse sentido, é capaz de entender como um é capaz de reconhecer o outro. O atual namorado de Krista está do lado de fora esperando ela, então ele só o ignora. Vera continua sua história de origem. Ele diz que, após ter espancado o valentão com um taco de beisebol, ele vai até o hospital. Na cama, deitado, o valentão chora de medo ao vê-lo. O cara está realmente com muito medo. Mas Vera só vai até a cama, segura ele pela mão, olha no fundo dos olhos dele e diz: "Agora eu te entendo." Ele afirma que só bastou aquilo para consolá-lo e virou praticamente o dono do valentão. "Se quero que Elliot seja meu, não posso apenas destruí-lo. Eu e Elliot estamos unidos em um plano espiritual. Tenho que ir até ele no mesmo nível que estou, e destruí-lo só leva a certo ponto. Eu preciso destruí-lo para reconstruí-lo. Preciso ferir a alma dele para que eu possa curá-lo. É assim que se domina alguém." Vera ameaça matar o namorado de Krista se ela não entregar nada. Quando ele tira a mordaça, ela diz para ele ir até o armário no escritório dela e ir para a guia que diz setembro de 2015 e procurar pelo nome Elliot. Vera pergunta o que ele vai encontrar lá. Ela diz que ele vai encontrar Mr. Robot. Elliot consegue salvar a vida de Olivia. Quando ela foi pro banheiro, ela tentou se matar. A mãe de Olivia foi morta no massacre paralimentar de El Salado, um dos muitos eventos em massa criados secretamente pelo Grupo Deus. Ela tem a mesma ligação que Elliot, cujo a vida familiar foi afetada pelo Grupo Deus de alguma forma. Anteriormente, sua ligação mais próxima a isso era com Angela. Aqui é possível compreender como a conexão deles se formou realmente. Olivia retorna as ligações perdidas. E assim, com uma ligação, Elliot consegue o que ele queria. Agora, ele tem um e-mail de acesso. "Eu posso até trabalhar com monstros, mas você é um. E do pior tipo, porque nem sabe que é." De fato, ele não sabe. Se o Mastermind é um monstro ou um herói, é na verdade uma questão de perspectiva, até onde os seus meios são justificáveis. Bom, somente uma coisa é clara: a mente humana faz tudo para se proteger. Exatamente às 15h25 daquele dia, Darlene está acordando no banheiro. Dawn está ali sentada com a arma na mão, pensativa. Dawn diz para ela desbloquear o telefone, porque tudo que eles querem é a localização de Elliot. Darlene diz que não vai entregar seu irmão. Começa a relembrar de quando elas ficaram juntas. Ela diz que apesar de usar aquilo como tática, foi a última vez que ela se sentiu bem em muito tempo. E que foi real. Dawn olha pro relógio e se desespera, porque ela vê que o tempo está acabando. A Janine já está para chegar. Dawn diz que não vai matar a Darlene, mas que ela precisa matar a Dawn. Só assim para Dark Army acreditar que a Darlene escapou e não punir a família de Dawn por nada. Justo nessa hora, a Janine aparece. Vê a situação, avalia e tira o celular da mão de Darlene. Vê que não tem mais como ter a localização de Elliot, já que Darlene começou a formatar o aparelho. Enquanto isso, Mr. Robot e Elliot caminham, discutindo o plano, onde Elliot diz que tem acesso para transferir o dinheiro do banco. Agora eles só precisam, hoje à noite, durante a reunião, ter acesso aos telefones de todos os membros do Grupo Deus para roubar o dinheiro das contas de todos de uma vez. Mr. Robert quer conversar. Ele está interessado no estado mental de Mastermind. Afinal, é ele quem está no controle. E é algo que está acontecendo há tanto tempo que anda preocupando as outras personalidades. Então ele quer conversar sobre como todo esse lance da Olivia afetou ele. Nesse momento, o Elliot recebe uma ligação de Krista. Ela diz que foi sequestrada por um conhecido dele, Fernando Vera, que ele estava armado e queria saber tudo sobre ele, e que ela falou tudo o que sabia e que não teve escolha. Ela diz que depois ele soltou ela, que foi a polícia, mas agora está com medo de voltar para casa sozinha. Ele pergunta onde ela está. Ela diz que está no centro, e ele diz para ela encontrar ele em uma localidade.
Ele diz que vai. Mr. Robot nesse momento é a parte racional. Ele diz que é impossível que Vera tenha soltado ela. Elliot diz que sabe que é uma armadilha. Aqui vamos nós de novo. Bancar o herói. Você viu o que fizemos lá. Assistimos a ele destruir a vida de alguém. E nenhum de nós fez algo a respeito. Regras, moral, parâmetros, eles só se corrompem se você já estava corrompido. Nós mudamos sob pressão ou isso apenas revela quem realmente somos? Eu não sei mais. A única coisa que sei é... Os capangas de Vera pegam Elliot e o colocam no porta-malas. O episódio 7 começa com Elliot no porta-malas, e segue daí. Esse episódio é talvez o segundo episódio de maior importância para entender a mente de Elliot, já que o último episódio realmente explica tudo. Mas a importância desse provém da situação básica criada de roteiros no quesito de confrontação, que é, um personagem não pode aprender tudo sozinho. Sua jornada, inclusive para entender a si mesmo, sempre se estende a outras pessoas. Afinal, nossas relações são espelhos de quem somos. Nessa brilhante peça de arte, Sam Esmail usa Fernando Vera como gatilho para revelar a Mastermind a verdade que ele tanto fez o Elliot esquecer, tanto que o próprio Mastermind apagou isso de sua memória. Proxy Authentication Required é mais uma das muitas demonstrações que Esmail usa para dizer que ele conhece todas as regras de contar histórias, a ponto de quebrar as regras e segui-las ao mesmo tempo. A estrutura desse episódio, desde a fotografia que muda a cada ato para definir cada estado emocional de Elliot, a música que foi criada em orquestra especialmente para esse episódio, e claro, o fato de o episódio se passar com um número bem limitado de atores em 2 ambientes diferentes, ou seja, é uma peça de teatro. Quando perguntado o porquê apareceu para Darlene há 2 meses atrás, procurando por Elliot, e só agora ele está realmente fazendo alguma coisa, Vera diz que estava preparando o palco. Sim, é isso mesmo. Realmente é uma peça de teatro. Enquanto o criador da série afirma que a série como um todo é dividida em 3 atos, esse episódio em particular, essa peça de teatro, está dividida em 5 atos, que realmente parecem ser uma representação aos 5 estágios do luto. Ato 1, negação. Ato 2, raiva. Ato 3, barganha ou negociação. Ato 4, depressão. E ato 5, aceitação. Sendo a negação onde Elliot não aceita a situação em si, a raiva o momento em que Mr. Robot vai até Vera, a negociação quando Elliot barganha pela vida de Krista, a depressão, que é a revelação em si, e a aceitação quando Vera ajuda Elliot a aceitar o que aconteceu. Uma outra forma de interpretar é o formato tradicional de screenplay, especialmente em obras de teatro como A Tempestade de William Shakespeare, que seria exposição, complicação, clímax, ação final e catástrofe. Eu acho inclusive essa configuração se encaixa melhor, ainda mais porque a parte mais difícil não é a depressão, é a aceitação. É exatamente por isso ela seria uma catástrofe. Mas eu vou seguir o modelo dos 5 estágios do luto porque assim fica mais fácil de explicar. Em seu livro Into the Woods, John York dita a teoria que em cada ato deve se conter todos os elementos da história, que seria protagonista, antagonista, incitando o incidente, desejo/jornada, crise, clímax e ocasionalmente a resolução. Digo ocasionalmente porque a resolução não é obrigatória ao final de cada ato, exceto do último, e eu vou indicar esses pontos na cor azul. Para ficar ainda mais entendido, cada ato também vai conter uma pergunta, para assim irmos mais nas intenções de cada personagem. Nós que acompanhamos até agora sabemos que Vera quer quebrar o Elliot para se tornar o dono dele. Mas até então não sabíamos o que o Vera estava fazendo nos últimos meses, desde que ele fugiu da prisão. Lembrando que Mr. Robot ainda se passa em 2015. Nesta época, eles estão no Natal. Mas apenas alguns meses atrás, acredito que lá para abril de 2015, Sheila ainda estava viva, e toda aquela trama se desenvolvia. As características psicológicas de Fernando Vera, como sempre, entregam que ele tem um pé no sobrenatural. Ou seja, ele acredita em coisas como que as pessoas são destinadas para se encontrar, que o universo conspira a favor de algo. Ele acha inclusive que esse momento com Elliot é algo que tinha que acontecer, e que desde que eles se conheceram, eles estão fadados a serem adversários e depois aliados. Essa é a crença de Vera, mas aqui finalmente entendemos o plano dele, o que ele pretende fazer com a cidade de Nova York. Vera começa dizendo que tem muito respeito por Elliot e que esperou por esse momento por muito tempo. "Você é um herói para mim", diz ele. Quando desamarra Elliot, Mr. Robot já surge
armando um plano de saída. Segundo ele, a Krista já deve estar morta, e eles têm que focar em fugir. Mr. Robot é, e sempre foi, a personalidade da autopreservação. O objetivo dele é manter o Elliot vivo, não importa o custo. Mas Mastermind diz que não vai enquanto não descobrir se ela está bem. Fernando Vera começa então a contar uma longa história sobre o período que passou longe de Elliot após fugir da prisão. Ele voltou à República Dominicana, determinado a se tornar dono da ilha toda, já que a vida inteira as pessoas de lá desacreditavam dele. Diziam que ele não valia nada. Acabando com a concorrência e impressionando, muitos se uniram a ele. Logo se espalharam como um vírus, e ele já havia dominado tudo. Ele assumiu o controle de todas as favelas dominicanas e haitianas. Até que ele ficou entediado. Ele tinha tudo o que queria, mas só sentia um vazio. Um dia, Ravi, que é esse cara aí, né, aparece com um velho xamã, que promete ajudá-lo. O resumo é que Vera se dá conta que precisa conquistar outro lugar. Aquela não era sua casa. Sua casa era Nova York. O xamã basicamente disse a Vera que ele precisava voltar e se reconciliar com o cara que fechou esse caminho para ele. Porque esse cara estava destinado a ser parceiro dele. Ou seja, o Elliot. Isso basicamente explica toda a obsessão dele pelo Elliot, além do fato de Elliot ser o único cara bem articulado, tecnologicamente, em Nova York para realizar o que ele deseja. Bom, talvez não o único, mas com certeza o melhor. Elliot pergunta onde está Krista. Afinal, da última vez que Vera prometeu que não mataria ninguém se Elliot fizesse o que ele mandou, ele acabou encontrando Sheila morta no porta-malas. Essa é, aliás, a mesma faca que o irmão de Vera usou para matá-la. E, curiosamente, a mesma que causa o destino final de Vera. Bom, Vera concorda em mostrar a Krista para ele, e mostrar que ela está viva, mas diz que depois vai querer uma apresentação especial. Elliot não sabe ainda, mas ele está se referindo a Mr. Robot. O Vera quer conhecê-lo. Complicação e raiva começam nesse segundo ato. E a pergunta é: o quão longe Mr. Robot pode ir para proteger Elliot? Vera leva Elliot a Krista e diz para soltá-la. Vera diz que precisa que Elliot incorpore e diz que sabe tudo sobre Mr. Robot, que está com a psiquiatra dele e sabe de tudo. Elliot se recusa a assumir que sabe do que ele está falando. Vera começa a abusar de Krista e a ameaça deixar um de seus capangas estuprá-la. Imediatamente Mr. Robot surge, assumindo o controle do corpo de Elliot. A todo momento, Mr. Robot questiona sobre o que ele quer. What am I doing here? I don't know. That's a good question. Why are you here? So he has someone on his side. I didn't ask what you do, I asked you why you were here. How did you start? Na mesma hora, Krista dá uma piscadela, meio que entendendo que Vera está próximo da verdade. He needed me. Why? If you're here to protect him, that means he got hurt real bad. I just want to know what scared him so much that he needed your bitch ass to come to the rescue. This is cute and all, but I gotta be real with you. You're too stupid to do this. What is it that you think I'm doing? Trying to get inside my head. Oh, I'm already in there. You're so sure of yourself. I am. Why is that? Because there's a method to Elliot's madness, and I think you know what it is. You read her file. Put two and two together. His father died when he was 8 years old. His mother treated him like her own personal ashtray. He needed someone to help him cope with the world. Voila, you got me. No doubt. It's heavy. But it ain't actionable. I need detail. Mr. Robot consegue manobrá-lo, chamando isso de psicologia barata e perguntando o que Vera realmente quer. Aqui finalmente temos um parecer do que Vera de fato quer dizer quando ele diz que quer ser o dono de Nova York. Ele quer ser literalmente o chefão de tudo que há na cidade. Desde o menor comércio à maior corporação, todos trabalhando para ele. Mr. Robot joga na cara dele como o plano dele não é só estúpido, mas também impossível. É aquela história toda lá da parte 7. É impossível mudar ou acabar com o sistema. O que Vera propõe subverte qualquer noção de modelo sustentável. No momento da série, Nova York é uma cidade endividada. Se Vera assumisse o controle de tudo, estaria devendo até a alma para os bancos. Essa cidade é uma grande fatura de cartão de crédito. E você quer pagar para ser mais um endividado? Vera insiste que não é sobre ser dono, é sobre poder.
E Mr. Robot diz que poder é apenas um imbecil cheio de grana. Essa frase é incrível e nos diz exatamente o que o Grupo Deus são. Uma ilusão. Sem a quantia que eles têm no banco, eles não representam nada. E nesse momento, Elliot tem quase acesso total para transferir tudo. Poder se resume a dinheiro. E é nisso que o Vera deveria estar atrás, não de intimidação. Por trás de toda grande fortuna existe um grande crime. Esse é o lema corporativo dos Estados Unidos. Não se trata do quanto se tem, se trata de roubar o dinheiro em si. Eu gosto muito dessa ideia de que a riqueza de um país é nada mais nada menos do que uma ilusão. Mr. Robot diz que pode ajudá-lo a roubar o dinheiro em si. Mas o primeiro passo para isso é soltar a Krista. O problema é que há momentos atrás, Elliot disse a ele que ele não pode matar Krista, porque ela é a única coisa que ele tem para manipulá-la. Por definição, se Vera precisa de Elliot, ele também não pode soltá-la. Além disso, Vera diz que, nas anotações de Krista, ela revela que não se pode confiar em Mr. Robot. E é por isso que ele também não deve confiar. Nesse momento, o nosso Elliot Mastermind surge, dizendo que vai mostrar o plano a ele, e que vai acontecer essa noite. Vera chega perto de Elliot e diz: sabe que não precisa de Mr. Robot. Ele late muito, mas não é a mordida que fez todo esse caos que você causou, é? Está vendo? Por isso você é meu mano. Eu tenho mais medo de você do que dele. Está claro aqui que Vera percebeu que não deve tentar substituir Krista. Ele deve tentar substituir o lugar de Mr. Robot para ser o dono de Elliot. O quão importante Krista é para a vida de Elliot. Elliot pega seu computador e mostra a Vera os valores presentes nas contas do Cyprus National Bank. Ele aproveita e retira uma arma de sua bolsa, apontando para eles. Porém, eles já haviam revistado Elliot e, sem ele saber, retirado as balas. Isso deixou Vera brava, porque houve uma quebra de confiança aqui. Agora Elliot não tem escolha e terá que barganhar pela vida de Krista. É aí onde vem o clímax da coisa toda. Elliot implora para eles voltarem para o plano inicial de Vera antes de ele estragar tudo. Mas Vera não quer ouvir. Ele diz para Elliot dar um bom motivo para ele não matar Krista agora. E eventualmente Elliot acaba entregando que precisa dela, que ela o ajuda. Imediatamente Vera percebe que Krista é a xamã de Elliot, ou seja, ele precisa dela para invocar a verdade. Ele não deveria questionar Mr. Robot para saber a verdade. Ela precisa questionar Elliot. Desde quando o Mr. Robot existe? A ação final que quebra Elliot acontece aqui. No quarto ato, Vera consegue transformar Elliot no antagonista. É ele que passa a buscar a verdade agora. Vera senta Krista e Elliot na sala. A ideia dele é simular uma sessão de terapia com Elliot, para que ela possa extrair a verdade dele. Eventualmente, ele pede para os dois capangas irem dar uma volta. E assim, ficam os três sozinhos no apartamento. E depois de muita relutância por parte de Krista, para protegê-la, Elliot, basicamente sem escolha, num beco sem saída, começa a falar. Ao mesmo tempo, a tempestade no fundo começa. Para dar início ao assunto, Elliot começa a falar de sua mãe. Que ela morreu recentemente, que não afetou muito porque ele não falava com ela há anos, mas que para Darlene foi um pouco mais difícil. Krista pergunta se o Elliot pensa muito na mãe dele, e ele diz que não. Ela diz que faz sentido porque ela machucou muito ele. Vera fica furioso. Ele diz que já sabe de tudo isso, que já leu isso. Ele quer que ela vá direto ao ponto. Ele então diz que Elliot tem um segredo, que só dá para descobrir sabendo o motivo da existência de Mr. Robot. Nesse momento, o Elliot começa a questioná-la, curioso. Ele se transforma no antagonista do ato. Mr. Robot surge e diz que ela vendeu eles para Vera, meio que tentando dissuadir do assunto. Ele diz que o foco deve ser em sair dali, ainda mais agora que os capangas não estão lá. Elliot começa a questionar o Mr. Robot e eles começam a discutir. Why? Who gives a shit? We gotta focus on the way out of here. You don't want me to hear this either. Keep reading. No, don't do this. Elliot, it's not a good idea. I said keep reading. Ooh, I like this one. Strained relationship with Mr. Robot keeps us from exploring the root of his condition. What does that mean? Answer the man's question. Tell me what that means.
Elliot, this is not how this is supposed to work. He's right. This has to stop. Childhood trauma. Follow up on window event. Elliot se dá conta que não só há algo que ele não sabe, mas há algo que tentam esconder dele. Enquanto Mr. Robot implora para ela não falar, Elliot e Vera pressionam para ela dizer. Por conta do evento na janela, Elliot acaba chegando à conclusão que tem a ver com o pai dele e pergunta a ela o que aconteceu. Ela diz sinceramente que não sabe o que aconteceu, mas pode fazer perguntas sobre aquele dia para fazê-lo se lembrar. Ela pergunta o que ele estava fazendo em casa naquele dia. Ele diz que ele e Darlene estavam fazendo boneco de neve e que subiram para pegar a câmera. Ela pergunta se eles acharam a câmera. Elliot diz que Darlene diz que não, já que ele não tem memória alguma sobre esse período. Darlene é quem contou o que aconteceu. Segundo ela também, assim que ouviram seu pai chegando, Elliot mandou ela se esconder no armário. Pegou um taco de beisebol e começou a quebrar tudo. Assim que seu pai abriu a porta, ele se jogou da janela. Ela pergunta se ele não se lembra disso, é igual aos outros momentos da sua vida onde ele perde noção de tempo e não se lembra. Ele diz que só acontece quando Mr. Robot assume o controle. Ela pergunta se é possível que Mr. Robot seja a razão pela qual ele não consegue se lembrar dessa memória. What's she talking about? You didn't exist when I was a kid. Did you? That's not important. What's important is that I'm here now. Stop lying to me. How long have you been here? Don't you see what's happening? She pushed us apart before. She's doing it again. Answer the question! How long? How long have you been messing with my head? What do you want me to say? I've been here since the first day that I was needed. I exist for a reason. I always have. It's always been my job to protect him. You know this isn't the way. This is dangerous. You can't do this to him. Please do not do this to him. He's not supposed to know. No what? Elliot, do you believe Mr. Robot when he says he's here to protect you? Yes. So if it's possible that it could have been Mr. Robot that day, do you know why he might have picked up that bat and jumped out that window? Nesse momento, Mr. Robot está aos prantos. Não há mais como esconder. Krista pergunta se é possível que Mr. Robot o estivesse protegendo naquele momento. O protegendo de algo naquele momento. No momento em que seu pai estava prestes a entrar no quarto. Ela pergunta por que ele acha que tomaria atitudes tão extremas para se proteger. Ele diz que não sabe, que não se lembra, mas que talvez estivesse com medo. Krista pergunta do que ele tinha medo. Vera completa o raciocínio e diz que era do pai. Elliot estava com medo de seu pai. No. Why would I be scared of him? He's my friend. I can't protect you anymore. Why would I be scared of my father? Do you recall a time your father ever hurt you? Hurt me? No, he would never hurt me. I told you. He was my friend. He was my only friend. Then what made you scared that day? I wasn't. You told me you were scared. No, I said, I'm confused. You and your sister were in the room. You heard your father's footsteps. No. You think it's possible you hid Darlene in the closet to keep her safe? No.
Your dad walked into the room. No. You grabbed a bat to defend yourself. No. You yelled at him to get away. You swung the bat at him. No. And you escaped the only way you knew how. Why were you afraid of your father? Were you afraid he was going to ask you to do something you didn't want to do? Yes. Do you remember what he asked you to do? Yes, I remember. Elliot, did your father sexually molest you? Yes. Irá Vera alcançar seu objetivo com Elliot? A grande catástrofe de um trauma desse é ter que aceitar que aconteceu, e você terá que viver com isso. O quinto e último ato é justamente sobre isso. Nesse momento onde Vera conseguiu o que queria, que era justamente desestabilizar Elliot, destruí-lo, agora ele vai tentar reconstruí-lo. Temos aqui uma peça-chave para entendermos os problemas com o toque, que Elliot sempre teve desde o primeiro episódio da série. Está muito relacionado a esse trauma e se tornou uma parte ativa de sua vida. Elliot sai do ambiente e vai até a janela. A tempestade lá fora se intensificou e agora ela acompanha Elliot. Vera vai atrás, deixando Krista sozinha com a faca que ele abandonou ali há alguns minutos atrás. Elliot diz que não quer viver com isso, que não sabe como viver com isso. Vera diz algo interessante. Diz que sabe que está doendo, mas que ele está se purificando e logo poderá ser seu verdadeiro eu. E ele realmente não faz ideia do quanto está certo. Elliot admite que não sabe quem é seu verdadeiro eu. Vera diz que ele tem que abandonar todo o ódio e a tristeza, deixar sair. Então Elliot solta, ao menos seu ódio. Elliot pergunta o porquê seu pai faria isso. Vera diz que não importa. Elliot não estava no controle. Diz para ele não carregar isso sozinho, que ele está com ele agora. Elliot começa a culpar Vera, dizendo que foi ele que fez isso. É por causa dele que ele se lembra. Vera conta então que a mãe dele era uma viciada, e quando ela saía, as amigas drogadas dela abusavam dele. Tiraram muito dele. Seu pai tirou muito de você também, mas ele não tirou tudo. Ele diz que as pessoas que sobrevivem a isso são aquelas que não se pode vencer.
Porque quando se atravessa uma tempestade como a sua, você se torna a tempestade. Você é a tempestade, e é o resto do mundo que precisa se esconder. Isso diz muito sobre a personalidade de Vera. Depois de ser abusado, ele se tornou um abusador. No fim das contas, ele continua sendo um sujeito muito mau. Não importa a impressão que passa para Elliot agora, ou o apoio que ele se torna. Agora eu te entendo, diz ele, antes de ser esfaqueado por Krista nas costas. As luzes se apagam, uma a uma. Nossa peça de teatro termina. Então, o que podemos dizer que entendemos de tudo isso? Na primeira temporada, quando Mr. Robot empurra Elliot para fora do pier, ele diz que ele não honrou o pacto sagrado quando ele contou à mãe dele sobre o câncer. Nunca foi sobre o câncer. O segredo era muito mais sombrio. Quando Elliot contou à mãe dele sobre o abuso, esse é o elo perdido aqui. Talvez a partir daí a família dele, que já era desestruturada, ficou ainda mais. Tanto que depois que Elliot se joga da janela, a mãe de Elliot diz que isso é culpa de Edward. E quando eles estão no hospital, a mãe dele só se preocupa com o dinheiro que eles vão gastar. A mãe de Elliot não via o bem-estar do filho como prioridade. Até então, eu não sei se Elliot realmente contou a ela sobre os abusos que sofreu. Mas se contou, e ela continuou a agir assim, é um lembrete que essa mulher é realmente louca. Bom, mas tudo que a série sempre nos disse sobre ela é que ela é realmente uma pessoa muito repugnante. Quando o Mr. Robot, ao falar sobre os abusos que Edward cometeu, ele descreve o pai de Elliot como um fraco. É exatamente a mesma palavra que ela usa para descrevê-lo. Isso me faz pensar que sim, ela estava ciente do que o marido dela fazia com ele. Mas afinal, se Elliot estava sendo violentado, temos razões para acreditar que Darlene também estava? Bom, no caso da Darlene, eu realmente acredito que não. Talvez o fato de Elliot ser o irmão mais velho, tudo tenha começado com ele e a partir daí ele conseguiu protegê-la. Como descobrimos no episódio seguinte, o jovem Elliot estava lutando contra os abusos de seu pai. Por definição, ele criou uma metáfora, o monstro sendo seu pai e a chave literalmente representando uma chave real, nesse caso a chave de seu quarto. Isso ele poderia pelo menos impedir seu pai de trancar o quarto durante o ato, aumentando as chances dele ser pego ou mesmo de o pequeno Elliot conseguir fugir daquele ambiente. Fugir que, aliás, é uma das coisas que os irmãos Alderson faziam muito durante a infância. Eles faziam com muita frequência. Na primeira temporada, Elliot e Angela conversam sobre um museu no Queens, que é perto de onde eles moram. Lembrando que os dois sempre foram vizinhos. Existem muitos argumentos, antes mesmo de descobrirmos que o pai de Elliot era um pedófilo, de que Angela havia sido abusada por alguém. Afinal, mesmo em momentos convencionais, a condição de Angela na série sempre foi muito depressiva. Quando ela entra para a E-Corp, tudo piora, à medida em que ela vai pensando no passado. Nesse caso, na tentativa de vingar sua mãe através da E-Corp. Seu estado mental vai de mal a pior, sempre que ela entra em contato com seu passado. Mesmo que de forma indireta, sem saber, o estado mental dela piora. Acredito que assim como Elliot, talvez Angela não se lembre de algumas coisas que aconteceram com ela, mas ao entrar em contato com certos elementos desse mesmo passado, ela colapsa. Eu já citei as referências dela em relação ao abuso em inúmeras vezes em diversos vídeos, então não vou fazer isso de novo. Mas eu vou te dizer o seguinte, o fato de Edward ser amigo da mãe de Angela, eles trabalharem juntos na E-Corp e serem vizinhos, com certeza deram a ele algumas oportunidades de tentar algo. É importante ressaltar, porém, que Elliot e Darlene já dormiram várias vezes na casa de Angela quando criança, mas Angela nunca quis dormir na casa deles. Essa é uma informação que temos em certos vislumbres no diário de Elliot e durante a quarta temporada, quando Darlene e Elliot escutam uma gravação quando eles eram crianças na casa de Angela. O resumo sobre Angela é que é extremamente possível que ela tenha sido sim abusada pelo Edward. Aliás, isso explicaria muita coisa. Mas isso não teria acontecido na casa dos Aldersons, porque as poucas vezes em que ela foi lá, não foi para dormir, foi para chamar o Elliot nas escondidas para que eles pudessem fugir para o museu. A questão é, Edward Alderson é o monstro. Com as alusões ao livro Lolita com Darlene, que é justamente o nome falso que ela usa, Dolores Haze, que é a menina que é abusada, né? E a referência ao nome falso de Angela, Claudia Kincaid, outra personagem dos livros supostamente, abusada. Nunca teremos 100% de certeza, mas Edward Alderson pode sim ter molestado Angela, Darlene e Elliot. Essa revelação me faz pensar que a mulher que sequestrou Darlene durante sua infância estava realmente tentando salvá-la de Edward. Eu não sei se vocês se lembram, mas Darlene fugiu de casa quando nova. Existem duas versões da mesma história, a de Elliot e a dela.
A dela é mais sombria, né? Mas a questão é que, na verdade, poderia ser alguém querendo ajudar essas crianças, talvez até uma assistente social. Isso também explica o porquê Darlene disse que estava feliz por ser sequestrada e ficou triste quando teve que voltar para a casa de seus pais. O Mastermind apagou a Darlene de sua memória, justamente porque era a única pessoa que desperta o Elliot real. Eu acredito que isso aconteça é porque o Elliot real é o mesmo que protegia a Darlene no passado. Inclusive, antes de se jogar da janela, sua personalidade, que nesse caso é um Mr. Robot, fez questão de protegê-la no armário. Então eu ressalvo. Eu acredito piamente que a Darlene escapou de ser alvo de estupro do Edward Alderson. Isso porque o Elliot a protegia. Acredito inclusive nisso porque ela já mencionou coisas como queria que nosso pai estivesse aqui, queria lembrar melhor dele. Não que a vida de Darlene tivesse sido um mar de rosas, afinal a mãe deles era uma pessoa muito doente também. Minha dica pra você é reassista a segunda temporada novamente. Tem muito ouro ali, é muito ouro mesmo, e de longe é uma das temporadas mais importantes pra toda a série, porque ela realmente joga algumas coisas na cara que quando você não presta atenção, cara, e agora sabendo a verdade, explode sua cabeça. Edward sempre levando o Elliot para qualquer filme que ele quer assistir, deixando nomear sua loja de computadores e não puni-lo por roubar, são provavelmente maneiras de pedir desculpas, entre aspas, né, a Elliot pelo abuso sexual e construir alguma forma de confiança para manter o seu segredo. E tendo em vista que Elliot guardou-se esse segredo durante todos esses anos, inclusive mentindo para si mesmo, com certeza a estratégia do Edward deu certo. Do ponto de vista de Darlene, Elliot sempre seguiu seu caminho como a criança favorita. Dos dois filhos, o Elliot era meio que o favorito do seu pai. É o que a Darlene descreve, tá? Então, tendo em vista o abuso sexual, é por isso que ele foi tratado desta maneira, como uma maneira de mantê-lo quieto. É inclusive por isso que o Elliot diz que o seu pai nunca faria isso, porque seu pai era o único amigo que ele teve. O único amigo. Cada cena de flashback de Edward tem um novo contexto agora. Na terceira temporada, Elliot foi salvo pelo irmão de Trenton. Antes eu achava que ele era real, mas agora eu não tenho mais certeza. Como ele foi a única salvação do suicídio de Elliot, ou seja, a pureza de uma criança, a pureza que ele perdeu uma vez, ele até mostrou pra ele o truque da pipoca, que é ainda mais triste agora, olhando em retrospecto, mas não seria aquele moleque uma estratégia de sua própria mente para mantê-lo vivo? Faria sentido, ainda mais porque ele some do nada, e quase ninguém teve contato com ele ou teve uma conversa além de Elliot. Além do que já foi mencionado, Elliot decide derrubar Vera depois que Vera teria violentado Sheila. Afinal, ele estava drogando ela e ela acordava em lugares diferentes sem se lembrar de nada. Há também uma grande subtrama no diário da prisão, onde ele está constantemente preocupado com Carla e tentando encontrar maneiras de protegê-la depois que ele descobre que ela está sendo estuprada por outros prisioneiros. Na prisão, Elliot só não é estuprado por conta de Leon. Afinal, White Rose colocou ele lá para manter o Elliot seguro. Mas há muitas outras coisas obscuras no diário de Elliot que remontam à psique do personagem, que nos dizem muito sobre as memórias reprimidas. Sim, o diário é estranho, sombrio e nojento, mas é exatamente essa a intenção. Ele também derruba Ray, o diretor da prisão, quando descobre que o site da Dark Web de Ray não é só vender drogas e armas, é traficar jovens mulheres. E claro, isso explica muito mais. Explica a frieza de Elliot em relação a Edward no cinema, assim que ele cai e morre. Mas aí você me pergunta, o porquê o Elliot pegou a jaqueta de seu pai? Por que ter isso para se lembrar dele? Bom, a jaqueta representa o que ele queria que seu pai fosse. E tudo mais representa a família que ele gostaria de ter. Lembrando que o Elliot era só uma criança quando ele começou tudo isso. Então é normal que a identidade dele esteja fragmentada sobre o que ele gostaria de ter como criança, nesse caso uma família decente que o tratasse bem, e na verdade, né, tudo aquilo que acontece de fato na realidade. O nome da loja Mr. Robot que Elliot deu foi referente ao boneco que ele via no museu quando fugia de casa. O Senhor Robô, nesse caso aí, né? Ou seja, em seu escape de casa, Elliot via Mr. Robot, ok? Eventualmente ele criou uma personalidade para ajudar a lidar com aquilo. Essa personalidade teria que ter o rosto de seu pai, porque é como o Mr. Robot explica. The only reason I'm here is to make sure no one ever hurts you. That was supposed to be your father's job, but he failed. He was too weak. But you were strong. You fought back the only way you could. You brought me here to protect you from him. I tried to keep you safe. Let me show you the memories when the two of you were friends before I thought I could store the truth so you'd never have to see it or feel it.
Como as próprias memórias o protegem e Edward se fazia de bom moço, especialmente perto de crianças, nós não tínhamos nenhum indício de fato, fora esses pequenos detalhes, né, de que um abuso poderia estar acontecendo. Mas eu acredito que isso também foi muito intencional, porque é exatamente assim que esses predadores agem. Eles se fingem de inocentes, eles se fazem de bons moços, só que no final eles gostam de crianças até demais. O mundo está ferrado, então nós temos que ser melhores, por nós, mas também pelos outros. Como eu disse, personagens não podem aprender tudo sobre si mesmos. Nesse caso, Fernando Vera acelerou um processo pelo qual a mente do Elliot já teria que passar. All I'm asking is that you forgive me. Think you'll ever be able to do that? Não. Bom, o Fernando Vera está morto, seus capangas estão lá fora, Krista sabe que eles têm que dar um fora daí. Nesse momento, Elliot ainda está em choque. Ele voltou a ver sua personalidade jovem, que se eu não me engano não aparecia desde o final da primeira temporada e claro, no início dessa temporada em que ele quase morreu. Eventualmente, eles conseguem sair do prédio pela escada de incêndio, enquanto os capangas sobem. Eles vão à delegacia, e Elliot percebe que precisa se despedir de Krista. Afinal, a reunião do Grupo Deus vai acontecer em poucas horas. Krista diz que vai continuar com a terapia de Elliot. Ela diz que ele não pode passar por isso sozinho, e é por isso que sua personalidade surge, ali, para guiá-lo. Enquanto isso, a família de Dawn é pega e Darlene e ela se encontram sendo interrogadas por Janine. Todo esse tempo passou e já está de noite. Porque, até agora, o pessoal da Dark Army estava tentando acessar o celular de Darlene. Só que não teve jeito, ela realmente formatou. Janine diz para Darlene restaurar o celular e achar novamente a localização de Elliot. Ela se recusa, diz que nunca irá entregar seu irmão. Janine então esfaqueia Dawn. Ela cai no chão, sangrando. Depois de um tempo de pressão psicológica e física, Janine decide piorar as coisas. Ela pretende ligar para a equipe que estava monitorando a família da Dawn para que eles comecem a matar um por um. Dawn entra em desespero e começa a implorar. Darlene inevitavelmente acaba cedendo. Ela restaura o celular e passa a informação de onde o Elliot está para eles. Porém, o celular de Elliot ficou na casa de Krista, juntamente com o corpo de Fernando Vera. E é pra lá, pra onde a Dark Army vai, só pra descobrir que ele não está lá. Janine fica furiosa. Desta vez a ordem vai ser pra matar todos da família de Dawn de uma vez só. Quando ela liga, eles não atendem. Imediatamente Dawn entende o que aconteceu. Entende que o plano dela deu certo. Lembra daquele irlandês do qual ela estava planejando algo? Então, aparentemente ela tinha algum acordo com ele. Porém, como ele é um criminoso, ela realmente não tinha certeza se ele cumpriria o trato e protegeria a família dela. Mas ele fez. Foram eles que raptaram a família de Dawn e mataram todos os agentes da Dark Army presentes. Dawn percebe isso e diz para Janine olhar o celular dela, que ele deve ter tentado ligar. Ao ela pegar o celular, podemos ver que é 18h45 da tarde. Ela liga e ele só confirma todo o plano de Dawn. Realmente, ela conseguiu passar a perna na Dark Army. Nesse momento, ela vê uma oportunidade, tira a faca de seu peito e a enfia no pé de um dos capangas de Janine. Ele cai. Dawn pega a arma dele e mata todo mundo ali. Só sobram ela e Darlene. Darlene solta Dawn e entrega o celular para ela. Dawn pede reforços e diz que a Darlene tem que ir embora. Ela não pode ficar ali quando os policiais chegarem. Darlene está relutante e não quer deixá-la sozinha. Porém, Dawn diz que a única forma de ajudá-la agora é encerrar o plano de White Rose com Elliot e acabar com White Rose de uma vez. Então ela vai. Enquanto isso, no Museu do Queens, Elliot acha que a outra personalidade está aí para cobrá-lo, por não ter sido forte, por não ter se defendido. Mas o que ele aprende é que ele tentou se defender. Naquela época, essas eram as únicas formas que ele podia se defender. A própria criação de Mr. Robot revela a força de sua mente. Não muito mais tarde naquela noite, enquanto continua preparando o plano, ele está com a mente mais acalmada. Mr. Robot surge. Você pode até achar estranho Mr. Robot ter o mesmo rosto do monstro que acabou com a vida de Elliot, mas a verdade é que Mr. Robot não é seu pai, é seu protetor. Ele é o que o pai dele deveria ter sido. Ele esteve presente praticamente toda a vida dele até agora. Ele sempre esteve ali. Então é claro que Elliot ama o Mr. Robot, afinal eles são o mesmo. Você era o pai que eu precisava, não o pai que eu tinha. Mr. Robot e Elliot passam a ter um momento de pura conexão, muito semelhante ao que eles passaram a ter lá na metade da segunda temporada e no final da terceira. Elliot desabafa informando que não conseguirá fazer parte do plano, indicando que é Mr. Robot que irá executar com Darlene. Mr. Robot entra no palácio mental de Elliot.
Mr. Robot informa as outras personalidades que Mastermind não vai voltar para o Palácio Mental hoje. Não adianta eles ficarem esperando. O jovem Elliot diz que eles devem contar a verdade sobre tudo para o Mastermind. Assim o Elliot ficará bem. Mr. Robot diz que ele não está pronto ainda. O nome da mãe de Elliot é Magda. Como essa personalidade é a representação bem verídica dela, vamos chamá-la pelo mesmo nome. Magda diz que eles não podem ficar esperando pelo Mastermind, que Mr. Robot é culpado, porque deixou ele continuar no lugar do hospedeiro por muito tempo, e que eles podem perder o verdadeiro Elliot para sempre. Mr. Robot afirma que precisa deixar ele terminar a missão dele, e após isso vai mostrar a ele o que ele fez. Nesse caso, Mr. Robot, com certeza, está se referindo ao mundo que Mastermind criou em sua mente para manter o Elliot real seguro. Mr. Robot também diz que o Elliot real acorda em alguns momentos e assume o controle, e que ele acorda por Darlene. Ele diz então que Darlene é a pessoa que vai ajudar eles. Após isso, Mr. Robot está no lugar de Mastermind. Ele se encontra com Darlene em um apartamento do outro lado da rua, de onde será o encontro entre Philip Price e White Rose. Mr. Robot diz que está aí por Elliot, assim como nós. Mais uma vez, Mr. Robot continua contato com a personalidade voyeurs, os observadores, que somos nós. Ele diz que Elliot está atolado em conflitos, e é por isso que ele está aí, para ajudá-la a passar por isso. Darlene informa que já tem tudo sob controle, e que os membros do Grupo Deus já devem estar chegando. Ela questiona onde ele estava, já que ele não entrou em contato e que a Dark Army estava atrás dele. Ele diz que o dia não saiu como planejado, que as coisas saíram do controle. Darlene se enfurece, visto que ela teve um dia terrível também. E então ele responde de forma brusca, dizendo que isso não é uma competição sobre quem teve o pior dia. Imediatamente, Darlene percebe que está falando com o Mr. Robot, não com o Mastermind. Ela pergunta o que está acontecendo e onde ele está. Mr. Robot diz que ele não pode vir agora, que não está bem, e que quando Elliot estiver pronto, irá contar tudo a ela. Nesse momento, alguém bate na porta. É Philip Price. Price pede um favor. Ele quer que Elliot destrua a máquina de White Rose e entrega um pendrive que contém absolutamente todas as informações sobre o projeto. Mr. Robot pergunta o porquê Price quer destruir a máquina. Afinal, depois de hoje, à noite, eles terão acabado com a influência financeira e social de Ministro Chang. Price diz que isso é importante para ele, porque era importante para Angela, que era exatamente isso que ela queria. Nesse momento, Darlene percebe que tem algo que ela não sabe. Price vai embora e Darlene questiona Mr. Robot sobre o ocorrido. Quem era Price na vida de Angela? Quer saber ela. Eventualmente ele conta a Darlene e ela diz não acreditar que Angela não teria contado a ela que Price era seu pai. Mr. Robot diz que talvez Angela também não soubesse. Bom, e ele não está errado, afinal Angela descobriu isso momentos antes de ser executada pela Dark Army. Mr. Robot começa a desconfiar, pois ele repara que ninguém entrou nem saiu do prédio depois que Price entrou. Ele começa a ficar preocupado. Price vai até o Ministro Chang. Enquanto isso, desconfiado, Mr. Robot faz o que Elliot faria. Procura por anormalidades ou conflitos. Elliot havia feito o telefone de Tyrell um espelho para chamadas, tirando todas as credenciais do aparelho. Mas é justamente a partir das credenciais de Tyrell que eles descobrem o novo local da reunião do Grupo Deus. White Rose mudou o local para se encontrar a sós com Price. Ele então questiona Price por estar trabalhando com Elliot. Mr. Robot percebe que Price não foi avisado da mudança de local, e a segurança é muito acentuada caso eles quisessem matar Price, já que eles não precisariam mais de 2 pessoas para fazer isso. Imediatamente, eles percebem que eles não estão lá para matar Price, eles estão lá para proteger alguém. Mr. Robot deduz que só pode ser White Rose, e ele está certo. White Rose não está na reunião com o Grupo Deus. Isso modifica um pouco o plano deles. Price informa a White Rose que Tyrell não vai aparecer na reunião, deixando a entender que ele pode estar morto. Isso parece enfurecer White Rose, afinal a presença de Tyrell era um propósito de reuni-los todos lá, apresentá-lo como o novo CEO da E-Corp. Mr. Robot diz que ele vai ter que ficar para avaliar a situação, e diz para Darlene ir sozinha, já que ela tem o exploit para verificar os números. Então ela consegue fazer isso sozinha, e com ele ficando lá, talvez eles tenham uma chance de pegar a White Rose também. A principal braço direito de White Rose diz que eles não conseguiram achar Elliot até agora. Price caçou a dele, e assim ela diz que o ideal é levá-lo para outro local e matá-lo. Aqui fica claro que a única razão de Price ainda estar vivo é Elliot. White Rose insiste, e sempre insistiu, que precisa de Elliot, que Elliot é essencial para poder finalizar o envio para a construção da máquina no Congo. É claro que a intenção dele é iludir Elliot sobre o plano imaginativo que Chang realmente acredita que é possível e que convenceu o próprio Edward Alderson e a mãe de Angela, e claro, muitas outras pessoas que trabalham para a Dark Army no momento. A braço direito de Chang diz que ele passou dos limites, que está muito arriscado, eles não sabem o que o Elliot planeja e ainda tem uma chance de escaparem se saírem daí agora.
E aqui temos novamente a impaciência do ministro Shang. Afinal, são anos de muito planejamento para a criação do LHC, e é justamente por essa espera, e por anos e anos, que faz White Rose cometer o maior erro de sua vida, permanecer nesse local. Ela se enfurece e abandona ele, vendo sua possível ruína pela impaciência. Darlene vai em direção ao prédio, onde a verdadeira reunião do Grupo Deus vai acontecer, que é na Broadway. Ela cerca o prédio só para perceber que é impossível entrar nele. Está todo cercado. Ela então invade uma loja de fantasias para fazer uma transmissão da F-Society, para avisar a todas as pessoas do mundo que o Grupo Deus está ali. A intenção é criar caos para que eles saiam do prédio. Mr. Robot teve a ideia de ligar no celular de Price para falar com White Rose. Shang faz uma proposta a Elliot, dizendo a Mr. Robot que vai dar informações que são muito valiosas para ele. Shang diz que Angela não está morta. Ele então diz que recebeu uma foto dela morta. Shang diz para ele não acreditar no que a maioria acredita. Ele diz que Angela está viva. Pode não só provar, pode mostrar ela a Elliot. Ele pode fazer com que ele, de novo, pegue na mão dela. Shang pergunta se ele gostaria disso. Nesse momento, nosso Elliot Mastermind assume o controle. E ele diz que sim. Eu sei que tem arrependimentos, Elliot, e dor. Gostaria que as coisas na sua vida fossem diferentes, assim como Angela. E eu posso te mostrar uma forma de fazer tudo desaparecer. Assim como eu mostrei a ela, você poderá resetar tudo e viver no mundo que merece. Um mundo sem toda a dor que você está carregando, sem seu passado, sem seus arrependimentos. Por favor, Elliot, deixe-me mostrar o mundo que mostrei para sua melhor amiga. Elliot diz que viu o que ela fez com Angela antes dela morrer. Ele iludiu ela, a transformou em outra pessoa. Shang diz que não precisam brigar, que eles estão no mesmo lado. Elliot recebeu uma mensagem de Darlene dizendo para ele ligar a TV. Ele diz que não precisa de ajuda. É ele, White Rose, que vai precisar. No vídeo, Darlene expõe o Grupo Deus e ainda compartilha arquivos de informações a respeito de todos os membros. E, é claro, informa a localização deles agora. Shang vê o vídeo e percebe que todos estão expostos. Darlene liga para Elliot, perguntando se ele viu o vídeo. Ao conversar com ele, ela percebe que não é mais Mr. Robot que está ali. Ao olhar pela janela, Elliot percebe algo que não havia pensado até agora. Uma torre de celular pode ser a chance deles para pegarem o número de White Rose. Darlene usa um bloqueador de sinal para impedir que os seguranças dos membros do Grupo Deus saiam do carro, o que faz com que todos eles fiquem do lado de fora esperando, expostos. E adivinha só? Usando seus celulares. A chance dela está aí. Então ela localiza e agrupa o número de todos os telefones da área que tenham o aplicativo do Cyprus National Bank. Ela manda as identificações para Elliot, que está no momento fazendo o trabalho de combinar e-mails e senhas do banco, que inicialmente ele conseguiu com o acesso de Olivia. Mas agora ainda falta o número de White Rose. Então, pela torre de celular, Elliot pega todos os números de celular da região e envia para Darlene, para compará-los com o único número faltante na lista de contas do Grupo Deus. Tudo o que ela tem que fazer é sincronizar esses e-mails e senhas com o ID do celular que Elliot pegou e descobrir qual deles é o faltante de membros do Grupo Deus. Realmente, o Elliot é muito foda, mas a Darlene também é. Afinal, apesar do plano ser dele, ela executou grande parte completamente sozinha. E isso em toda a série. Price diz que White Rose perdeu para Elliot, e que ele foi a única pessoa que conseguiu atingi-lo. Eles então saem do prédio, a caminho da reunião. Price para no meio da escada e começa a dizer que apesar de ter visto os capangas de White Rose arrastando o corpo de Angela, ainda assim ele queria acreditar no que White Rose estava dizendo enquanto ele falava com Elliot no telefone. Price entendeu o poder que a promessa tem. Darlene consegue identificar o número de White Rose e avisa Elliot. E ele diz para ela começar a transferir o dinheiro. Price diz que Angela vive sim, mas vive no coração das pessoas que amavam ela. E é esse amor que essas pessoas sentem que foi o principal motivador para destruir o White Rose. Com o livre acesso às contas que Elliot tem, Darlene completa a transferência e logo, todos já são notificados que estão sem dinheiro no banco. Shang diz que acabou para Price. Price diz, sim, acabou mesmo. Elliot olha nos olhos de Mr. Robot e diz que aconteceu. Finalmente eles derrotaram o topo dos 1%. Shang olha no celular e se dá conta do que aconteceu. Suas contas no Cyprus National Bank foram limpas. Price diz que eles estão falidos e que o dinheiro se foi. E diz que finalmente arranjou uma forma de tirar o que é mais importante para ele. E diz que o projeto dele, o sonho de um novo mundo, está morto. Pense dessa forma, Shang. Você não perdeu o jogo. Você apenas ficou sem tempo. O que é uma referência à obsessão de White Rose com o tempo. Elliot sai do prédio apressadamente.
a tempo de ver Price sendo baleado por Shang. Após isso, seus seguranças o colocam no carro, e ele consegue ver Elliot fugindo. And like that, Rome falls. No more Deus Group. No more top 1% of the top 1%. No more controlling every piece of our lives. Agora que a ressurreição foi concretizada, ou seja, a última tentativa de uma grande mudança, nosso herói já está se preparando para o domínio do problema final. Aqui, após ter enfrentado todos os seus desafios, ele terá que enfrentar a si mesmo. Agora a máscara de Elliot está a cair. Afinal, quem é realmente Elliot?